Bem-vindo. Nesse último vídeo sobre a ressurreição, que eu espero colocar o último preguinho nesse caixão aí, caso exista alguma dúvida, você que discorda desse assunto, coloque nos comentários, né? A gente pode fazer outros vídeos sobre isso ou comentar se for necessário, mas creio que essas coisas são suficientes para poder demonstrar que o caso que as pessoas fazem a respeito da ressurreição ele é um caso que simplesmente é baseado em colocar as evidências como sendo algo superlativo, quando na realidade elas não são. E a historiografia demonstra isso. Nos últimos vídeos, incluindo o vídeo que eu fiz shorts, fazendo uma pergunta sobre milagres, isso nos faz entender um pouco melhor como funciona essa coisa da historiografia, né? Que aparentemente os apologistas eles ignoram isso, né? Que foi a pergunta que foi a seguinte, né? O que o que você usa para definir um milagre, né? Porque as pessoas elas ficam o tempo todo batendo na tecla de que os historiadores e as pessoas que não creem, que elas entendem como sendo a priori a impossibilidade do supernatural, e porque elas entendem a priori o supernatural como sendo inexistente, elas não podem explicar os eventos como sendo milagres. Mas não é isso. Não é assim que as coisas funcionam. Não é que as pessoas elas pensam a priori que certos eventos eles não podem acontecer. Mas elas simplesmente pensam que esses eventos eles são menos prováveis. Ou seja, por serem menos prováveis, eles não são a primeira explicação a qual você vai recorrer a um evento. E porque eles não são a primeira explicação, eles não são os mais plausíveis. E é exatamente essa explicação que os apologistas vão dar quando eles dizem que é mais plausível ocorrer a ressurreição do que não, quando é o contrário. Milagres, por sua própria natureza, eles são implausíveis, eles são, digamos que, incomuns, né? Então, qual foi a pergunta que eu fiz? A pergunta foi, eu vou colocar aí na tela. Você definir um milagre como um evento comum e provável, que observamos todos os dias, que é repetível, testável, plausível e que basicamente ninguém questiona, ou seja, algo que acontece no dia a dia. Ou B, um evento incomum e improvável. Inclusive, a palavra improvável tem, inclusive, dois sentidos, né? De algo que você não consegue provar e de algo que é difícil de acontecer, né? Improvável. Que não observamos todos os dias, só B ainda. Único e especial, revelado possivelmente a um grupo seleto de pessoas, implausível, ou que várias pessoas vão questionar. Ou seja, se você falar sobre uma situação, se você comparar uma situação comum, como alguém indo ao supermercado comprando uma caixa de leite, isso é um evento comum. Quanto alguém indo no supermercado e trazendo uma estátua de Buda que cura todas as pessoas, né, que tocam nessa estátua, quais os dois eventos você questionaria? Um ou dois? Quais os dois eventos se caracteriza como um milagre? O um ou dois? Ou seja, é claro para qualquer pessoa que use o raciocínio nessa situação que a situação 2 da estátua de Buda comprada no supermercado que cura as pessoas é uma coisa que as pessoas vão questionar. Elas vão dizer, mas espera aí, qual foi o tipo de prova? Quem foi que foi lá e testou esse tipo de coisa? Médicos foram lá e testaram isso? Que prova que você tem disso? Ou seja, as pessoas vão questionar. Por quê? Porque não faz parte da religião delas, porque não faz parte da, da experiência do dia a dia delas, porque não faz parte de algo que você acha provável. Você acha uma explicação implausível. O que é mais fácil acontecer nesse tipo de situação? É mais fácil que alguém esteja enganando as pessoas para, vamos supor, ganhar dinheiro com uma suposta estátua que cura as pessoas. Como você vê tantas e tantas pessoas fazendo na internet, nas mega igrejas, em todos os lugares, vendendo água que cura do Covid, vendendo sopro dos profetas, gente que literalmente enche uma bexiga e fala, para ter esse sopro do profeta aqui, você vai dar R$ 100, R$ 200. O que é mais provável? É mais provável alguém estar criando uma história para poder ganhar fama, ganhar dinheiro ou ganhar seguidores com alguma coisa? Ou é mais fácil que realmente essa coisa seja real ou não? Né? O que é mais simples nessa explicação? Segundo problema.
né? Que não é só a questão do que é mais simples aí, né? Quais são as evidências que se tem de que aquela estátua ela funciona ou não funciona? Então, quando a pessoa ela parte do pressuposto de que existem pessoas que mentem, existem pessoas que enganam, existem pessoas que estão sinceramente enganadas, ela parte do pressuposto que ela tem que investigar por ela mesma a situação para ver se ela é real ou não. E por si só, não pelo testemunho dos outros, mas por si só ir lá e averiguar. E veja bem, no caso da história, nós temos algumas ferramentas para realizar isso, que são exatamente as ferramentas que eu falei em alguns vídeos passados, né, que são aqueles 5, né? Esses pontos são basicamente esses que a gente já discutiu antes, né? Se a fonte é corroborada por descobertas arqueológicas, se outras fontes diferentes corroboram a mesma história, né? Se a fonte ela é tendenciosa em relação a um assunto personagem, você vai procurar outras fontes que sejam menos relacionadas e tendenciosas em relação ao assunto. Quanto tempo passou entre a fonte escrita e os eventos narrados e qual o gênero literário dessa fonte. E nós vimos que em todos esses quesitos, os evangelhos, né, e os escritos cristãos, eles não, exceto no caso do exemplo 4, de quanto tempo passou entre as fontes escritas e os eventos narrados, entre as tradições orais e os eventos narrados, todos os outros nós temos problemas em relação às fontes do Novo Testamento, né? Por quê? Se você pegar, por exemplo, em relação a corroborações, né, arqueológicas, vamos falar, por exemplo, sobre essa coisa aqui. Pega, por exemplo, o caso de Jesus em Nazaré. Os evangelhos fazem uma confusão em relação, ele nasceu em Nazaré, mas ele na realidade, ele vive em Nazaré, mas na realidade ele nasceu em Belém. Primeiro problema. Segundo problema, que foi corrigido com o passar do tempo, é que Nazaré, Lucas vai dizer que em Nazaré Jesus vai lá na sinagoga para poder ler um texto de Isaías. Primeira coisa, que nós não temos evidência nenhuma de que em Nazaré, que nem mesmo uma cidade não era, veja bem, Nazaré era simplesmente uma vilazinha, não era uma cidade. Que não existem dados arqueológicos que demonstram que lá existia uma sinagoga, certo? Até onde eu pude pesquisar, você me corrija aí se eu estiver errado. Mas até onde eu pude pesquisar, não existe em Nazaré uma sinagoga. Ou seja, não tem como Jesus ter ido lá na sinagoga para poder fazer essa leitura. Segundo, todas as evidências apontam que os galileus, ou as pessoas daquela região, a quantidade de pessoas que conseguia, de fato, ler e escrever, né? Ler e escrever, era uma quantidade tão pequena de pessoas que, assim, é quase que você teria que se perguntar com quem exatamente que Jesus ele aprendeu a ler e escrever. Algo que os evangelhos eles não explicam, né? Então, o que os evangelhos fazem? Eles mostram a pessoa de Jesus que de criança se torna adulto, mas que não explica em lugar nenhum o qual ele aprendeu. Enquanto que as pessoas elas continuam, enquanto que os cristãos e apologistas eles ficam tentando inventar uma história de alfabetização da Judéia, em que os historiadores não confirmam, ou seja, os historiadores não confirmam que na Judéia existia a alfabetização como eles pensam sobre os judeus. Não, porque todos os judeus sabiam ler, todos os judeus sabiam ler a Torá, porque um judeu que era praticante ele tinha que saber ler. Não tinha que saber, né? Havia muito poucas pessoas que sabiam ler e essas pessoas liam para outras pessoas, né, nas sinagogas. Então, muito poucas pessoas poderiam ter a capacidade de transcrever manuscritos, né, de fazer um ditado da pessoa falando e escrever, né? Então, o que é isso novamente? São os apologistas, eles se baseando em uma a priori, né? Se baseando a priori na ideia de que o Evangelho de Lucas, o escritor de Lucas, as suas fontes, né? Que não sabemos que inclusive se foi Lucas que escreveu, que a priori ele está correto, então portanto eles têm que encontrar provas disso. Não, peraí. Não é assim que a história funciona. Você procura se existe evidências para poder confirmar se de fato o que essa pessoa está dizendo é realidade ou não, né? Tudo indica que a alfabetização da Judéia e da Galileia não era como as pessoas imaginam que é. E se o texto nos desse alguma indicação
de quem foi o mestre de Jesus, quem foram as pessoas com as quais ele aprendeu a escrever e talvez somente a ler, né? E inclusive a falar parábolas, a falar coisas que são inclusive coisas que os gregos usam, né? E veja bem, são coisas muito, são todas coisas muito suspeitas, porque assim, muitos dos ensinos que aparecem nos evangelhos são ensinos helenizados, são ensinos que você vê de pessoas que estudaram retórica e que estudaram, como se diz, obras gregas, e como se estivessem colocando na boca de Jesus coisas que não fazem parte da cultura daquele povo, né? Da cultura daquelas pessoas na Galileia, na Judéia, né? Então, veja, exemplos como esse, nós temos que procurar entender da seguinte forma. Você procura evidências, ou seja, não existe evidência de ter uma sinagoga lá em Nazaré. Então, isso significa que o quê? Que muito provavelmente isso foi uma tradição oral passada de que, colocando palavras na boca de Jesus, de que ele foi lá e fez esse discurso lá em Nazaré, abrindo o livro de Isaías, né? Então, as evidências apontam para essa direção. Não significa que necessariamente isso é a realidade que aconteceu. Nem que não aconteceu e nem que aconteceu. Mas as evidências apontam para o lado de que não aconteceu. Veja bem, novamente, não é uma questão simplesmente dos historiadores e dos céticos fazerem um raciocínio simplesmente a priori, né, de que milagres não existem. Sim, muitas pessoas não acreditam que milagres existam. Mas a questão é, o raciocínio em si não é um raciocínio a priori de que os milagres não existem. O raciocínio em si é de que os milagres não são a explicação mais simples para os eventos. Portanto, por essa razão, por não ser a explicação mais simples, mais corriqueira do que geralmente acontece, por não ser a explicação mais simples, são necessárias evidências para corroborar quando as coisas são faladas de uma maneira não corriqueira. Então, para dar um exemplo, alguém diz, né, Joséfo diz que a cidade X tinha 15 mil habitantes. Porém, outros escritores dizem que as cidades X, Y e Z eram vilas pequenas que não tinham nada, né? Então, eles estão se contradizendo. E dizer que certas cidades tinham 15 mil habitantes é uma coisa fora do normal, fora do corriqueiro. Semelhante, vamos comparar aí, mas não é exatamente a mesma coisa, mas semelhante ao milagre. Então, o que eles vão pensar? José está certo, porque ele está dizendo que lá tem 15 mil pessoas, então eu vou acreditar na palavra de José, porque José é um bom historiador, porque José ele está escrevendo um texto sagrado. Não, eles vão dizer o quê? Bom, se José está falando uma coisa, se essa outra fonte está falando outra coisa, vamos comparar essas duas fontes, vamos ver quem tem mais... quantas fontes mais falam o contrário, e quem tem mais evidências arqueológicas de que estão corretos ou estão incorretos. E aí você chega a uma decisão lógica, racional. Então, isso é um processo racional de pensamento. Agora, o que não é um processo racional de pensamento? Eu só tenho uma testemunha sobre um evento, só tenho uma ou várias testemunhas sobre o evento que estão todas de um mesmo lado, ou seja, são tendenciosas. Eu creio piamente nisso que elas estão falando, sem questionar. E quando alguém diz, olha, isso aqui não é muito provável, não é muito provável que isso tenha acontecido. Aí você diz, não, essa minha explicação aqui é a mais racional, é a mais provável. Essa minha explicação é a que melhor responde, melhor explica, né, os eventos, né? Não explica melhor os eventos. Ela explica melhor da maneira que você quer que os eventos sejam. Não explica melhor de forma racional e de forma provável. O que é mais provável é que os eventos não tenham acontecido como estão sendo descritos. E aí quais as razões para isso? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, a primeira razão é a que eu já falei, de que o quê? É uma fonte tendenciosa. Então você não tem fontes independentes dessa que vão confirmar a ressurreição. Você tem fontes que vão talvez confirmar a existência de discípulos
e de um movimento que é relativamente recente aos eventos da vida de Jesus, da vida e da morte de Jesus. E veja bem, mesmo essas evidências, elas já são bastante frágeis, né, como eu mostrei nos últimos vídeos, de Tácito, né, e muitos outros escritores, como Filo de Alexandria não fala nada sobre isso, Sêneca não fala nada sobre isso, e várias coisas que as pessoas falam são tendenciosas em relação a isso, né? Então, primeiro, a fonte é tendenciosa. Segundo, a fonte não é corroborada por outras evidências. E o que seria isso? Seria uma corroboração como, por exemplo, Mateus fala sobre os ressuscitados que saíram do cemitério em Jerusalém e foram até as cidades. Nós poderíamos ter escritos de pessoas descrevendo um evento do qual eles não desconhecem. Eles poderiam, inclusive, falar sobre esse evento que acontece sem explicar como sendo isso uma consequência da ressurreição de Jesus ou da morte de Jesus, né? Eles poderiam muito bem falar que, olha, não, aquilo ali foi um evento que demonstrou que Deus está para trazer o seu Messias, mas Jesus não é esse Messias. Por exemplo, né, os judeus poderiam fazer isso, mas nós não temos essas evidências, nós não temos essa corroboração. Ou seja, tudo indica que isso é uma história criada para poder dar credibilidade à lenda que se criou em cima de uma pessoa, né? E aí fica o nosso terceiro problema, que é correlacionado aos milagres, que é que a fonte dos milagres, a fonte da crença nos milagres é basicamente o testemunho. E o testemunho, ele é extremamente subjetivo. Até os dias de hoje, nós temos, inclusive, as pessoas falam, não, mas não é possível tantas pessoas juntas falarem que viram ao mesmo tempo uma visão de alguém. Sim, é possível. Talvez você não seja, por exemplo, católico. Mas há, inclusive, testemunhos de pessoas em grupos, que em grupos essas pessoas dizem ter visto a imagem e a presença de Maria, da Virgem Maria. Veja bem, isso aconteceu ou não aconteceu nos dias de hoje? Né? Você me explica, aconteceu ou não aconteceu? Eles testemunham como se tendo acontecido. Faz uma busca aí no Google, você vai ver, vai ter um monte de aparições de Maria. E para grupos inteiros, né? Pessoas que vão, né, falar assim, não, eu juro de pé junto que eu vi, estava lá, realmente Maria conversou com as pessoas, fez isso, fez aquilo. Ou seja, isso não é algo impossível de acontecer. O que nós vemos que é impossível, que nós não conseguimos ver repetir-se no dia a dia de hoje, são milagres como o milagre da ressurreição. Então, ou seja, se nós tivéssemos hoje, como se diz que existia em Atos dos Apóstolos, que deveria, na verdade, se chamar Atos do Espírito Santo, né? Pessoas que fossem lá e orassem por outras e essas pessoas ressuscitassem, nós poderíamos, aplaudir e dizer, realmente, a sua mensagem é verdadeira. Você corroborou, você demonstrou que pessoas elas saem de um estado de putrefação dentro de uma cova para alguém estar vivo, né? Mas nós não temos isso. E por que nós não temos isso? Nós temos que procurar, primeiramente, nós temos que procurar as explicações que são mais simples. E qual a explicação mais simples? De que essas pessoas não viram isso, né? De que elas, na realidade, ou inventaram ou estiveram enganadas sobre o assunto. Veja bem, o que eu estou dizendo, não estou dizendo que o que elas disseram necessariamente que elas inventaram, que elas mentiram, que elas estavam enganadas. Mas que a explicação mais simples é essa. Então, existe uma diferença entre dizer que isso é verdade ou mentira, e dizer que essa explicação é mais razoável ou menos razoável. Então, entenda essa distinção, né? Não confunda as coisas. E é isso que os apologistas fazem quando eles confundem na sua cabeça. Eles querem dizer que certas coisas que são menos prováveis, que são menos plausíveis, que não acontecem todos os dias, que elas são mais razoáveis, mais plausíveis e as melhores explicações. Não são. E essa que é a questão que você tem que entender aqui, racional, que eles estão tentando te enganar. Não são mais racionais, são menos racionais, são menos plausíveis. Você não sabe como acontece uma ressurreição, você não sabe o processo do que acontece, você não tem explicação exata. Você delega isso à mágica. E mágica, nós não entendemos como essa mágica acontece. Então eu vou dar aqui um exemplo, vou dar dois exemplos que vão ilustrar duas questões, que a primeira é a questão do testemunho e segunda a questão da credibilidade da pessoa que está dando esse testemunho. E nos dois casos, os cristãos eles falham nesses dois quesitos.
Então, o primeiro exemplo que eu quero dar é da minha família. Eu tenho pessoas que disseram presenciar eventos sobrenaturais. Então, no caso, a minha avó, né? Minha mãe, meus tios, né? Por parte da minha família, da minha mãe, eles disseram presenciar por não só um dia, mas por vários anos, né, eventos sobrenaturais em uma casa. Então, na casa deles ocorria esses eventos sobrenaturais e que eram, por exemplo, ouvir barulhos estranhos, né? Barulhos que eram repetidos e na cara das pessoas. Então, por exemplo, a minha avó ela disse com toda distinção de que ela ouvia barulhos em que uma pessoa ficava balançando como se fosse uma sacola na orelha das pessoas, assim, ó, fazendo assim o tempo todo, né? Chacoalhando, né? Durante certos períodos e depois parava, né? Que existia uma sombra, né? Uma sombra ficava que não tinha ninguém que fazia essa sombra na parede e essa sombra na parede andava, né? Então você tinha lá a parede e essa sombra na parede andava, né? Andava para lá e para cá, né? Parava, né? Fazia coisas, mas não tinha ninguém que estava projetando essa sombra na parede. E só que assim, isso é a minha avó explicando. Agora, quando eu falo com a minha mãe e os meus tios, quando eu perguntei para eles sobre isso, eles não são tão certos sobre o que aconteceu como a minha avó. Então, ora eles confirmam, dizem, tinha umas coisas estranhas que aconteciam e tal. Aí outros dizem, não, não, acontecia mesmo, porque tinha isso, tinha aquilo e tal, tal, tal. Então, alguns por causa da idade, por causa do tempo que tinha passado, eles não se lembram exatamente do que acontecia, mas a minha avó explica com todos os mínimos detalhes. Ela disse, não, que aquilo aconteceu, e ela diz exatamente a hora que tudo isso parava. A hora que o galo cantava, isso que ela diz sempre para mim, a hora que o galo cantava, né? A hora que o galo cantava, não tinha mais, as aparições todas desapareciam, né? E parava os sons, parava a som, parava tudo, né? E aí o que você tem a dizer sobre isso? Isso é realmente algo que aconteceu ou algo que não aconteceu, né? Como é que você consegue saber nessa situação se aconteceu ou não? Como que eu fiz para poder me relacionar a essa questão, saber se isso aconteceu ou não? Eu confio no que a minha avó fala, o que meus parentes falam, eu confio neles como pessoas. Porém, eu sei que, pela natureza humana, que certas situações nós conseguimos ver e pensar e imaginar as coisas, como no caso da hipnose, ou no caso das situações em que você está numa igreja, ou que você está num culto e que as emoções estão elevadas, que você imagina coisas que estão acontecendo quando na realidade não estão, né? E o que seria muito mais provável de se corroborar nesse caso? Que todas as pessoas na casa dissessem a mesma história e contassem com os mesmos detalhes. E nem todos contam com os mesmos detalhes do que aconteceu. Né? Então, ou seja, minha avó fala uma coisa, mas minha mãe fala outra, meus tios falam outras. Né? E eles não corroboram tudo do mesmo jeito. Né? Não falam tudo certinho do mesmo jeito que acontecia. O que já te deixa meio assim, será que realmente é assim que aconteceu? Né? Outra questão, né? Eles não tinham naquela época meios de, digamos assim, de demonstrar que aquilo acontecia. Então eles não têm fotos, não têm imagens, não têm filmagens, não têm gravações de voz, né? Não tem outras pessoas que eram fora, que viviam fora da casa, que viviam fora daquela situação, que de repente você está num lugar e você imagina que é assombrado, e você não tem outras pessoas que visitam o lugar e que veem as mesmas coisas, né? Então, por exemplo, em muitos casos desses, por exemplo, de casas assombradas, né? As pessoas chamam de assombradas, nós temos muitos casos em que outras pessoas não experimentam as mesmas visões que uma certa pessoa tem, né? E aí, o que essas pessoas dizem? Não, mas é porque essas pessoas específicas aqui, geralmente mulheres, eles dizem sobre isso. Não digo como forma de machismo isso, mas é mais como uma forma de sensibilidade, como se, assim, como se muitas mulheres tivessem uma sensibilidade extra a certos eventos que são sobrenaturais e que outras pessoas não conseguem se relacionar ou ver. Né? Então, seriam como se fossem médiums, né? Que teria mais mulheres médiums do que homens médiums, por exemplo, né? E que parece, inclusive, ser um padrão também disso, né?
E aí você vai ter pessoas, por exemplo, que visitam esses lugares que são chamados assombrados, e você vai ver que às vezes, muitas vezes, em uma casa que várias pessoas falam que é assombrado, somente uma ou duas pessoas dentro da casa vai confirmar que ela vê aquelas coisas, enquanto que outra pessoa que também mora lá não vê essas coisas, mas se sente meio assim com medo, ou naquela situação difícil de não querer desacreditar a pessoa que está falando, porque o que ela está vendo para ela é real, né? Porque ela sente o medo, ela sente aquela ansiedade e ela diz que está vendo aquelas coisas. Então, quer dizer, você vai dizer para ela que ela não está vendo, né? Então, isso é uma primeira coisa para poder demonstrar como que, assim, por mais que você tenha testemunhas de alguma coisa, essas testemunhas, esse tipo de prova, da forma de testemunho, ele é muito subjetivo. Então, ele pode incorrer em muitos tipos de erros que estão relacionados com o psicológico humano, que só pode ser, como se diz assim, cortado um pouco ao meio por você utilizar as características do pensamento racional, que é utilizar outras fontes, utilizar outras formas de corroborar aquilo que está sendo dito, né? O segundo exemplo que eu quero dar é de uma parábola, né, que muitas pessoas contam sobre um menino que grita lobo, né? Então tem um menino que grita lobo, né? Que fala que os lobos estão na montanha. Eu nem sei exatamente como é a história, mas eu vou aqui resumir que todo mundo, mais ou menos todo mundo conhece, né? Seria aquela história de um menino que o tempo todo grita lobo, dizendo que tem predadores ali que chegaram na cidade ou na fazenda e tudo mais. E ele faz isso como forma de brincadeira, dizendo que grita lobo e as pessoas ficam desesperadas e vão lá e vão tentar ver o que está acontecendo e vão lá e acham, bom, não tem nenhum lobo. Aí ele fala, vocês foram enganados, né? Dá risada, acha engraçado, né? E aí no outro dia ele grita lobo de novo, as pessoas vão lá, acreditam nele e dizem, não, realmente o que aconteceu? Cadê o lobo? E aí não tem lobo nenhum, e ele acha engraçado, legal, né? E aí chega um dia que ele fala que grita lobo e ninguém acredita nele, só que na realidade tem um lobo lá que chegou, lobos, né? Que chegou em grupos, né? E vão lá e ninguém acredita, matam todos os animais, matam o menino e ele ninguém acreditou no que ele falou. E veja bem, qual que é a moral dessa história, afinal? A moral dessa história é bem simples, é uma moral que fala sobre caráter, né? Sobre caráter das pessoas, né? E sobre credibilidade. Então, se você sempre, se uma pessoa é costumaz, né? Como, por exemplo, o nosso presidente atual, né? Se alguém é costumaz em dizer mentiras, em falar coisas que não procedem com a realidade, o tempo todo para as pessoas, para enganá-las, para fazer uma brincadeira, ou para, sabe, qualquer tipo de coisa dessa maneira, ou por fins maliciosos, quando chegar o momento que essa pessoa disser a verdade, ninguém vai acreditar no que essa pessoa está dizendo. Por quê? Porque o caráter dela já foi estabelecido, né? O caráter dela já foi estabelecido como uma pessoa que está sempre brincando, ou que está sempre mentindo, ou que é maliciosa. Caráter vem exatamente dessa coisa, né? Da repetição, né? Repetição de um comportamento, né? De padronização da pessoa em um certo comportamento. Então, pode chegar um momento que ela vai falar a verdade, mas ninguém vai acreditar no que essa pessoa está dizendo, né? E veja bem, essa parábola ela se encaixa assim de várias maneiras com o que acontece com o cristianismo. Eu vou explicar por quê. Imagine você por um momento que eu te contasse, antes de eu te contar uma história, imagine que você não sabe nada sobre o cristianismo, nada sobre Jesus, nada sobre Deus da Judéia. Imagine que eu te contasse um certo dia a história sobre um Deus que se chama Osíris. E esse Deus, que é um Deus do Egito, se eu te contasse a história sobre esse Deus que ele morre, né? Esse Deus ele morre, né? Ele morre, né? E ressuscita, né? Ressuscita novamente. E esse Deus, você tivesse que ser batizado em águas. Imagina que eu dissesse que você tivesse que ser batizado em águas para que você, sendo batizado em águas, você se tornasse conectado a esse Deus na sua morte e ressurreição. Veja, eu não estou falando nada sobre o cristianismo aqui. Estou falando antes de existir o cristianismo. Eu te contasse uma história sobre um Deus chamado Osíris que faz exatamente essas mesmas coisas. Ele morreu, ele ressuscitou
E se você realizar o batismo, né, repetindo ritualmente o que aconteceu com esse Deus, você se torna ligado à sua ressurreição, né, e recebe uma salvação pessoal. Né? Imagine que eu te conte essa história. Então eu te conto primeiro essa história. Segundo, um pouco depois, eu vou e te conto sobre um deus Adonis, da Síria. E esse deus Adonis da Síria também é um deus que ele morreu, né? Também morreu e ressuscitou, tá? Deus que morreu e ressuscitou, tá bom? E aí depois eu te conto sobre um outro deus chamado Rômulus, da história de Rômulus e Remus, que em português as pessoas chamam de Rômulo e Remo, né, que são seriam os fundadores de Roma, que receberam leite de uma loba, né, para crescer. E eu conto essa história sobre esse Rômulus, que é um deus que é cultuado pelo Estado romano. Ele possuía, inclusive, um teatro que era realizado, né? Então você tinha lá eles faziam, então tinha um teatro que eles realizavam, né? Que tinha como se fosse uma peça, eles realizavam anualmente, né? Durante certos períodos comemorativos, em que nessa peça eles realizavam uma história contando a história de Rômulus, no qual como esse Rômulus sofreu, ou seja, a história sobre a sua paixão, né? A paixão de Rômulus, como esse Deus morreu no sofrimento, como ele ressuscitou, né? Esse Deus ele ressuscitou também, e esse Deus é o Deus salvador de uma nação, né? O salvador da nação de Roma, né? E outro detalhe, esse Deus Rômulus, a mãe dele e a mãe de Remus, nasceu de uma virgem, né? E essa virgem, ela foi visitada por um deus, né? Um certo dia, pelo deus de Marte, né? Deus Marte, que concebeu esse deus que é o Rômulus, né? Isso tudo que eu tô falando, o cristianismo ainda não existia, tá? Agora nós vamos para uma quarta história que eu conto para você, sobre um deus chamado Zalmoxis, que é um deus traciano, provavelmente inspirado nas lendas célticas, né? Célticas, em que esse deus também morria e ressuscitava, né? Um deus que também morre e ressuscita, e que para você estar envolvido com o culto a esse deus e se tornar alguém que faz parte dessa religião dos Almoxes, você teria que realizar uma refeição ritualística em comunidade, na qual, ao participar dessa refeição, né, ritualística, você se une a essa morte e ressurreição de Zalmoxis, né? Imagina que eu te contar essa história em que existe uma ceia, né, que é realizada para esse deus Zalmoxis, na qual as pessoas vão se unir a esse deus, né? Vão se unir a esse deus. União com esse deus, certo? O que é interessante sobre esse deus Almoxis é que ele é descrito em detalhes em Heródoto. E Heródoto, ele era particularmente um texto que, necessariamente, uma pessoa que aprendesse o grego, como, por exemplo, Paulo, ou pessoas que escreveram os evangelhos, que claramente têm um domínio do grego muito grande, essas pessoas teriam que ter estudado Heródoto, né? E Heródoto ter estudado para retórica, né? Para aprender retórica também, né? Ou seja, essas pessoas, elas tinham acesso a essas informações que eu estou dando para você, sobre muitos desses deuses, tá? Sobre deuses Rômulus, sobre deuses Almoxes. Então, elas tinham acesso a essas informações. E todos esses deuses, essas histórias de deuses, eram histórias que eram conhecidas através de comerciantes, através do contato com outras culturas, dentro ali da bacia do Mediterrâneo, tá certo? Agora, você imagina que depois de eu te contar todas essas histórias sobre esses deuses, eu falasse para você sobre a história sobre um Deus chamado Jesus, tá? Sim, um Deus. Por que um Deus? Porque ele é chamado de Filho de Deus. E para os antigos, chamar de Filho de Deus é a mesma coisa que chamar de Deus, tá? Isso é uma distinção que a gente faz, mas para os antigos não existe essa distinção. Filho de Deus é Deus, tá? Então, por exemplo, Rômulus, ele é um filho de Marte. E, portanto, por ser um filho de Marte, ele é Deus. Ele é um Deus, tá?
Então não existe essa distinção que a gente faz. Então hoje, por exemplo, a gente usa muitas vezes a expressão filho de Deus de uma outra maneira. Não, todo mundo é filho de Deus, né? Falando sobre todo mundo é uma criatura de Deus, todo mundo é alguém que é querido por Deus. Mas não é esse sentido que os antigos usavam. Os antigos usavam o nome filho de Deus e estavam falando sobre alguém que era Deus. Então, e aí, né, eu vou, depois de te contar todas essas histórias, como o menino que grita lobo, depois de contar todas essas histórias para você, imagine que eu te conte uma história sobre Jesus. Jesus, que ele viveu, nasceu de uma virgem, né, através de uma concepção por um Deus que visitou, um espírito que visita sobre Maria, né? Você vai ler aquela história, você vai ver que ele visita, ele realiza a concepção em Maria, esse Deus, através do Espírito Santo, e aí depois disso ele se torna um grande pregador, né? Com um grande conhecimento que não se sabe de onde veio, como se fosse uma coisa extraordinária, que você vai ver em Lucas, que ele crescia em sabedoria, e a gente não sabe de onde vem essa sabedoria, que ele consegue discutir com os mestres da lei, sem nunca ter tido um estudo específico, né? Alguém que é de lá de Nazaré, de uma vila que ninguém conhece, né? Então, uma coisa totalmente sobrenatural. E esse que é chamado Filho de Deus, ele tem a sua confirmação como Filho de Deus através de uma voz dos céus, quando ele recebe um batismo do João Batista. Ele passa a pregar sobre o reino de Deus, e ao pregar sobre o reino de Deus, as pessoas elas não aceitam. Ele explica que ele veio para ser um salvador que vai sofrer morte e ressuscitar, né? E os líderes os líderes religiosos não aceitam essa mensagem. Ele é entregue para ser morto, ele morre, ele ressuscita depois de 3 dias, né? E inclusive essa coisa de ressuscitar em 3 dias tem um outro Deus que isso acontece, que eu esqueci de explicar, que é a deusa Inanna, né? Uma deusa suméria Inanna que também passa 3 dias para ressuscitar, né? Mas enfim, isso não vem ao caso. Mas só para mostrar como isso se relaciona com essa história do menino que grita lobo. E, enfim, e esse Deus ele ressuscitou. E para você se tornar um cristão, o que você tem que fazer? Você tem que se unir à morte desse Jesus. Romanos, leia lá em Romanos capítulo 2 e 3, se não me engano. Você vai ver ele falando sobre a morte e a ressurreição sendo representada no batismo que você realiza, né? Assim como acontece em Osíris. Você vai ver que em 1 Coríntios 15, que se realiza uma ceia, uma refeição comunal, que era uma refeição, tá? Não é como hoje as pessoas fazem de comer uma pastilhazinha lá de pão, não. Eles realizavam uma ceia, uma refeição comunal, que inclusive dava oportunidade às pessoas que eram pobres dentro da comunidade de também estar ali comendo, né? E tomavam vinho, né? Que as pessoas não aceitam que é vinho, mas se em 1 Coríntios fala que as pessoas ficavam embriagadas, é porque tinha algum teor alcoólico, mas ninguém aceita isso, né? E tomavam vinho, e comiam, né? Participavam dessa ceia para se relacionar a lembrar, né? Se relacionar dessa morte e ressurreição desse Deus chamado Jesus. E aí eu te pergunto, isso não é exatamente como a história do menino que grita lobo? E assim como a história do menino que grita lobo, é possível que o que os cristãos estejam falando seja verdade? É possível que eles estejam falando seja verdade. Mas o que é mais provável? O que é mais provável dentro desse caráter? E vou dar um outro exemplo disso também, desse caráter cristão. Quando nós pegamos os escritos, por exemplo, do Joséfo, nós vemos lá uma grande interpolação usando o texto de Lucas, que inclusive, hoje em dia, até um texto que eu falei no outro vídeo falando que é possível que isso esteja uma prova de que realmente existiam os seguidores de Jesus, e Tiago, o irmão de Jesus, que é citado em Joséfo, muitas pessoas hoje já estão considerando até essa citação como sendo uma interpolação cristã. A outra citação que ele faz, falando de Jesus como sendo o Messias, é claramente uma interpolação, porque Joséfo ele não se declarou como sendo um cristão, né? Ele nunca demonstrou ter sido convertido ao cristianismo, não existem evidências disso. Então aquilo claramente é uma interpolação, o que já demonstra que os cristãos eles estão dispostos a realizar alterações de textos para poder mostrar como se aquilo que eles estão dizendo é verdade. Então eles estão dispostos a mentir, né?
eles estão dispostos a mentir, a forjar provas para tentar mostrar que o que eles estão dizendo é verdade. Outra coisa que demonstra esse caráter dos cristãos como o menino que grita lobo, que não tem um caráter que se deve dar credibilidade. A segunda coisa, você sabia que muitas das cartas de Paulo não são consideradas como sendo de Paulo, inclusive as cartas que estão na sua Bíblia, né? Então, as cartas que são consideradas de Paulo, sem contestação, isso eu estou falando entre eruditos, estudiosos, acadêmicos da Bíblia, tanto cristãos como não cristãos, tá? Não existe muita contestação só entre esses textos, de 1 e 2 Coríntios. Existe alguma contestação aparentemente entre 1 e 2 Coríntios, mas muitas pessoas consideram como sendo Romanos, o livro de Romanos, o livro de Filipenses e o livro de Filemão. Eu quase me esqueci aqui. E aí tem o de Gálatas também, né? Que é considerado como sendo autenticamente dele, e de 1 Tessalonicenses. Então seriam 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cartas de 13, se eu não me engano. 7 cartas são consideradas como sendo autenticamente de Paulo, que pode se identificar pelo quê? Pelo estilo de escrita, pelo estilo dos argumentos, pelo vocabulário usado, pelas datações, por como que se relacionam aí os dados entre as viagens deles e o que realmente aconteceu, o que você pode usar de cronologia, o que você pode comparar com outros textos, inclusive dentro da Bíblia, como de Atos, né? Então, todas essas informações ajudam a corroborar essas 7 cartas. As outras, não. E, inclusive, e você vai dizer, não, mas isso aí é porque os hereges, as pessoas descrentes ficam falando essas coisas. O verdadeiro cristão tem que aceitar tudo. Tá, o verdadeiro cristão não aceitava tudo. Tanto que os cristãos que escolheram esses livros que estão na sua Bíblia, que foram cristãos que escolheram isso, não foi Deus que lá do céu falou, não, porque esses livros são sagrados e agora vocês têm que aceitar esses livros. Não, não tem nada disso. Nós temos a história dos pais da igreja, nós temos a discussão entre eles. Nós temos tanta discussão entre eles que tinha discussão, inclusive, se, por exemplo, a carta de Tiago deveria entrar na Bíblia ou não. Existe discussão se o Apocalipse de João era realmente João que escreveu. Então, eles tinham dúvidas a respeito dessas coisas. Quem não tem dúvidas hoje são os fundamentalistas cristãos. Agora, as pessoas que usam racionalidade e entendem como que a Bíblia foi formada, como o cânon da Bíblia foi formado, eles entendem que sim, que existem dúvidas sobre quem realmente escreveu certos livros. Sim, que existe dúvida sobre, inclusive, sobre os autores anônimos, que não têm escrito nos evangelhos quem foi que escreveu. Então, essas dúvidas, elas existem. Quem está tentando fingir para vocês que elas não existem são os apologistas e são os pregadores. Enquanto se você for falar com os historiadores que estão vendo a coisa tentando fazer a coisa de uma maneira imparcial, tentando ver, olha, quais as provas que nós temos de quem que é autêntico e quem não é outra história. É completamente diferente. Eles não vão tentar te enganar. Quem tenta te enganar é quem tenta passar e dourar a pílula para você. Então, veja bem, e qual que é o precedente que isso nos dá? Nós vemos que, por exemplo, no caso de Evangelho de João, que existem muitas dúvidas, que a maior parte dos acadêmicos consenso de que não foi João que escreveu. Nós temos várias cartas de Paulo que claramente não foi Paulo quem escreveu. Existe dúvida tanto entre os pais da igreja, tanto entre os cristãos de hoje e entre os acadêmicos. Nós temos o quê? Nós temos, por exemplo, grupos que foram descobertos, por exemplo, como o Nag Hammadi, né? Vou deixar um link na descrição aí. Nag Hammadi, que era um grupo de cristãos que foi, vamos dizer assim, eliminados por serem hereges, em que eles foram lá. Quando eles foram eliminados, eles pegaram os textos que eles estavam forjando para criar os seus próprios textos, os seus próprios evangelhos, enfiaram tudo num pote lá e esconderam. E depois, no século XX, nós encontramos esses textos escondidos, e lá nós vemos claramente como que eles faziam para poder pegar textos de filósofos do seu tempo, helenísticos, e colocar as palavras desses filósofos na boca de Jesus e criar uma narrativa toda em volta para poder explicar como que Jesus estava explicando essas coisas que esses filósofos estão falando no tempo deles. Então, ou seja,
todas essas características, eu estou falando de estudo de cristãos dos primeiro, segundo e terceiro século. Pessoas que escreviam no nome de outras como se fossem elas, pessoas que vão criar histórias, que é uma prática comum da tradição oral, que você dá um novo twist, você dá uma nova... eu vou colocar aqui uma coisinha a mais, eu vou criar uma coisinha a mais ali, vou criar uma coisinha a mais ali, que mostram exatamente qual que é o gênero que os evangelhos, em que os textos da Bíblia pertencem, que não é um gênero histórico, não é um gênero de descrição de eventos exatos como eles são. E o que mais é evidência disso? As contradições entre as narrativas, as perspectivas completamente diferentes, como que são descritas na ressurreição, quem foi que apareceu, quem foi que viu primeiro o túmulo. Em Marcos, não, ninguém viu, só as mulheres viram os anjos, né? Inclusive em Marcos, outro precedente aqui do menino que grita lobo. Em Marcos nós temos uma interpolação de Marcos 9 para frente, até o final de Marcos 16, 9 para frente, em que é concordância assim, universal, basicamente, de que isso é uma interpolação dentro de Marcos, em que o Evangelho de Marcos possivelmente perdeu o seu final. Eles disseram, já que Marcos perdeu o seu final, vamos fazer o seguinte, vamos um escriba lá na frente, sei lá, no século, eu não vou saber aqui exatamente o número, mas você pode fazer pesquisa aí e ver sobre essa interpolação, que os manuscritos mais recentes é que vão ter essa interpolação dizendo que, não, então Jesus apareceu aos discípulos e disse para eles que vocês vão pegar em cobras e que o veneno não vai matar vocês, que vocês vão fazer milagres e aqueles que acompanharem, aqueles que forem batizados serão salvos, né? E etc. Tudo isso não está no Evangelho de Marcos, o original, os originais, dizemos assim, os que estão mais próximos dos autógrafos, né? Nós não temos o original, mas o que nós podemos retraçar o original, que seriam as cópias mais antigas, isso não está nas cópias mais antigas. Isso foi criado para poder dizer que Marcos foi lá e colocou isso a mais. Por quê? Porque ficou feio, né? Poxa, como é que Marcos vai terminar o evangelho falando que Jesus não apareceu? Ele tem que falar igual aos outros, né? Então, vê que essa é a prática dos cristãos. É de contar uma história de acordo com o que eles já creem, de acordo com o que eles já têm a tradição. E não de buscar as evidências para poder ver se realmente as coisas foram assim que aconteceram. Então, aí o que nós temos? Nós temos os cristãos demonstrando claramente como eles se caracterizam como um menino que grita lobo, que não tem credibilidade como fonte, exatamente por causa do gênero literário que eles usam, que é do mito e da lenda, né? Que não é história isso. E eles não se importam que existem diferenças nisso. Hoje, nas nossas sensibilidades, nós nos importamos. Nós lemos as diferenças e as contradições e a gente tenta harmonizar. Os cristãos primitivos, primeiro que eles não tinham nem acesso a todos os livros do evangelho como nós temos hoje, né? Primeiro que eles nem tinham acesso aos 4 evangelhos. E segundo, ou seja, eles não podiam comparar as histórias, né? E segundo, que para eles o que importava era a moral da história do que estava acontecendo, e não os detalhes. Então, para eles não importava se em um evangelho fala que tem Maria Madalena vê Jesus e no outro fala que as mulheres não viram Jesus, né, que elas viram só o anjo. Em que outros fala que Pedro viu primeiro e no outro fala que Pedro viu junto com todos os outros. Então, todas essas contradições que caracterizam como demonstrando que não se sabe exatamente como os eventos aconteceram, mas que foi passado, né, de pessoa em pessoa e que as coisas mudaram de acordo com o gosto de cada um, não é assim que funciona para nós hoje história, né? E não é assim que passou a funcionar para muitas pessoas, né? Então nós temos que ter corroboração na história. Mas aí você fala para mim, mas pô, Marcel, como que isso funciona? Porque veja bem, você está me dizendo que os cristãos, que as histórias que os cristãos contavam é como do menino que grita lobo. Mas então por que tantas pessoas acreditaram nessas coisas que os cristãos estavam falando? Se isso era realmente como um menino que grita lobo. É porque, para nós hoje, eles são como um menino que grita lobo. Para os antigos, eles estavam fazendo exatamente o que era necessário, o que era preciso para poder as pessoas crerem. Que era o quê? Que era encaixar Jesus naquele esquema de Deus e de Filho de Deus, o qual para eles já existia. Então, para nós pensamos assim. Nós, atualmente, pensamos da seguinte maneira, na maneira racional do humanismo, né? Racional. Cética, né? Nós pensamos assim.
Se nós temos, por exemplo, um pastor, né, que conta histórias, e de repente, sobre lendas, e nós vamos descobrir que todas essas lendas aí são simplesmente lendas, que as próximas lendas as próximas coisas que ele vai contar, a gente não acredita nele. Vai dizer que são mentiras. Mas para eles funcionava ao contrário. Quando uma pessoa conta lendas de coisas que eles já tinham dentro da sua cultura, né? Coisas que já faziam parte da sua cultura, que eu falei lá, Osíris, Rômulus, Zalmoxis. Quando eles contam uma história, e veja bem, os evangelhos, as histórias dos evangelhos, elas começam a circular e a igreja começa a crescer predominantemente entre os gregos, entre os pagãos. E você me pergunta, por que predominantemente entre os gregos, entre os pagãos? Porque essas histórias elas se encaixam exatamente numa história helenística e de pagãos. E aqueles judeus que se identificaram com isso também, eles se identificavam com o helenismo e não o contrário. Tanto que a grande parte ali dos judeus, eles não aceitaram isso. Eles não entendiam isso como sendo o Messias que eles esperavam. No entendimento judaico tradicional, o Messias ele não vinha para poder morrer e ressuscitar e ser sofredor e nunca mais voltar e ficar falando que lá na frente ele vai voltar e vocês têm que ficar esperando. Na mentalidade tradicional judaica, inclusive aqueles que aceitavam coisas sobre a ressurreição, o Messias ele viria, né? Na hora que ele vem para ficar e para reinar, né? Ele não vem para dar uma mensagenzinha ali para algumas pessoas em secreto e depois desaparecer e falar que ressuscitou. Não. Isso aí eu tô falando para os judeus mesmo, os que não são helenizados, tá? Os que, inclusive, são menos influenciados por essa escatologia, né? Digamos assim, já helenística de Daniel, né? Agora, para aqueles judeus, né? Que já estão acostumados com a cultura grega, e para os gregos e romanos, já estão acostumados com essa história de lendas, de deuses que morrem e ressuscitam, de filhos de Deus que nascem por serem concebidos pela visita de um Deus, né? Então a virgem visitada por um Deus, né? Que vai conceber esse filho de Deus. Todas essas histórias elas são aceitas assim, como se você está dando o que eu quero. Você, me conta mais aí sobre esse Jesus, me dá mais informações aí, porque achei interessante sobre esse cara aí. Ele fala umas coisas interessantes, vamos ver o que é isso aí. Para eles engolem como se, sabe, você está contando a melhor história do mundo para essas pessoas. Então, ou seja, as sensibilidades deles são contrárias às nossas de hoje. Para eles, se você conta um monte de lendas de uma certa maneira, e você incorpora essas lendas e incorpora esses deuses, inclusive, que eles acreditam, né? Como nós vamos ter futuramente na Igreja Católica, por exemplo, com Diana, né? Sendo substituída por Maria, né? Vai procurando na história para você ver como que o catolicismo faz isso. Ele vai pegando deuses de certas regiões e vai incorporando dentro do cristianismo com os santos, né? Então, essa característica do cristianismo é a característica principal, que é de pegar lendas que já existem, né? É de pegar coisas que já existem entre os pagãos e usar isso para poder demonstrar que eles realmente têm uma mensagem verdadeira. Enquanto que para nós, e para nossas sensibilidades, para aqueles que veem isso de forma racional, e para os historiadores, isso é exatamente o contrário. Eles veem essas lendas anteriores, eles comparam com as lendas que vêm depois e dizem, olha, se isso aqui nós consideramos como lendas antes, porque nós não temos corroboração, porque são coisas improváveis, e são histórias que vão se repetindo, por que essas daqui não vão ser também? Né? Por que o menino contou que antes vinha o lobo e não veio, e por que agora vai ser? Você tem que ter uma razão muito boa para poder me convencer disso. Mas, ou seja, não existem essas razões. Agora, entrando na última sessão, eu vou falar especificamente sobre
não só sobre esse vídeo, mas William Lane Craig, ele diversas vezes ele repete essa mesma retórica falaciosa e desonesta intelectualmente sobre, por exemplo, os pontos que as pessoas repetem sobre o sepulcro vazio e sobre a ressurreição. Então, eu vou endereçar esses pontos que eu diria assim que é o menos importante dessa questão, que é a credibilidade da fonte primária que eles usam para esses argumentos, que são os evangelhos, que eu já demonstrei que não tem credibilidade pelos exemplos que eu dei. Então, o que o William Lane Craig vai fazer em todas as suas apresentações, basicamente? Ele vai dar esses 4 pontos que ele vai dizer aqui que são fatos incontestáveis sobre a ressurreição. São quatro fatos históricos que devem ser explicados adequadamente pela hipótese histórica de que não existiu a ressurreição. Essa é a frase que ele repete ad infinitum. Ele vai dizer que, primeiro, o enterro de Jesus por José de Arimateia. Isso para ele é um fato. Tá? Segundo, a descoberta da tumba vazia, do túmulo vazio, que todos os apologistas da ressurreição falam. Josh McDowell, o mais conhecido deles, antigo. 3. As aparições após a sua morte. E 4. A origem da crença dos discípulos na ressurreição. Agora, veja bem. Primeiro que esses 4 fatos não são fatos e não são 4. Então, esse é o primeiro problema. Né? Por exemplo, o enterro de Jesus por José de Arimateia não é um fato. Primeiro que, se você fizer uma pesquisa histórica, você vai ver que pessoas que eram camponesas, elas não tinham julgamento. Então, todas aquelas histórias que você tem nos evangelhos sobre julgamento, aquilo ali não é factual. Não é corroborado pelos dados históricos. Porque uma pessoa que vem de lugar nenhum, sendo conhecido ou não, sendo um mestre que foi conhecido por algum grupo de pessoas ou não, que tem um segmento de pessoas ou não, se ele não tiver um título social, se ele não for alguém realmente importante na sociedade ali do período, ele não tem um julgamento, ele simplesmente é condenado. Ele vai ser levado, a história deveria dizer o seguinte: ele é levado até Pôncio Pilatos e Pilatos o condena e acabou. Então toda aquela história de Barrabás, tudo isso aí, não tem comprovação nenhuma. Então, primeiro, Jesus não teve julgamento. Segundo, não existe demonstração nenhuma histórica de que existiu um enterro e um local posto lá por José de Arimateia. Eu te desafio, vai no Google e escreve o seguinte: Scholarly Articles Joseph of Arimathea, tá? Coloca lá em inglês, Scholarly Articles Joseph of Arimathea, e tenta ver se existe qualquer dado histórico que indique que essa pessoa era alguém histórico, José de Arimateia. Vai lá e procura para você ver. E se existe qualquer demonstração de que ele fez esse enterro. Vai na Wiki, José de Arimateia, Joseph of Arimathea, com TH, lá no final, procura lá na Wiki. O que você vai encontrar? Nós vamos ter fontes que são somente dos evangelhos que são apócrifos, né, como o evangelho de Nicodemos, que foi escrito 400 anos após os eventos, e que não tem nenhuma credibilidade, não é aceito nem pelos cristãos, a história daquilo ali, e na enciclopédia judaica falando sobre ele, sobre coisas assim, que existem lendas sobre José de Arimateia. Em outras enciclopédias você vai ver falando sobre a lenda do Santo Graal, na Inglaterra, né, que ele levou o Santo Graal para a Inglaterra e tudo mais. Sabe, eu não sei como que as pessoas conseguem falar com a cara tão limpa igual o William Lane Craig, que é um fato histórico que existiu esse enterro. Quando as pessoas, inclusive o Bart Ehrman, recentemente fez um estudo histórico sobre a questão de pessoas na cruz. Agora, se você não acredita nisso, vai e faz a pesquisa você mesmo. Procura as informações no Google que você vai ver que você não vai achar. Pessoas serem tiradas da cruz simplesmente por permissão. Ah, eu coloquei lá alguém por punição política na cruz. Ah, posso tirar aqui? Tudo bem com você? Tá, não, pode tirar, tá morto, já pode tirar. Não tem nenhuma informação histórica de que isso acontecia. Geralmente, inclusive, a punição na cruz, o que se diz é que era deixada a pessoa na cruz para apodrecer, para que servisse de exemplo para as pessoas. Por quê? Porque isso também fazia parte da punição. Porque para os antigos não existia nada mais horrível para alguém do que não ser sepultado de maneira própria, né? Então, em várias culturas diferentes, inclusive até entre os Neandertals,
Neandertals, Homo neanderthalenses, existem evidências de que eles faziam enterros dos seus mortos. Então, ou seja, por quê? Porque existe um entendimento muito antigo entre os seres humanos de que existe uma necessidade de se realizar rituais para deixar a pessoa descansar em paz, né? Para ela ir para o outro mundo de uma certa maneira em paz, né? Para respeitar a imagem, a memória dessas pessoas, né? Então existem todas essas coisas em várias culturas. Então, o fato de você deixar a pessoa lá na cruz já fazia parte também da punição, né? Agora, veja bem, poderia ser o caso de que José de Arimateia existiu e que ele era alguém muito rico e conseguiu ir lá e molhar a mão de alguém para poder conseguir fazer a ressurreição, para poder fazer o enterro de Jesus? Isso é possível, mas não existem evidências de que isso aconteceu. E veja bem, isso é uma explicação, ou seja, que você tá dando mais, você está colocando mais empecilhos para o que acontece. Por quê? Porque o mais normal de se acontecer é o quê? Que a pessoa não fosse enterrada, que ela fosse jogada em uma vala comum, né? De que você não sabe exatamente onde foi que Jesus... E é exatamente isso que nós temos. Nós não sabemos onde Jesus foi enterrado, né? Então, se nós tivéssemos dados desde lá do primeiro século, de judeus e de cristãos, que estivessem visitando sempre o mesmo local e dizendo, esse aqui é o local em que Maria Madalena, em que Pedro foi, em que os discípulos foram lá e não viram os anjos, né? Que aconteceu isso, aconteceu aquilo. Nós não temos isso. Ou seja, isso não é um fato determinado histórico. E é isso que os apologistas vão dizer, e é uma mentira, né? É uma mentira ou é um engano, né? Assim, uma personalidade dissociativa que não consegue aceitar a realidade, né? Isso não é um fato. Outro dado interessante, que você vai ver na Wiki, inclusive, e pessoas falando, eu vi, inclusive, acho que foi a Bart Ehrman falando sobre isso, que a cidade de Arimateia, ela não foi descoberta até hoje. Que se diz José de Arimateia, isso aí não é um sobrenome. Isso aí de Arimateia seria que ele vem de Arimateia. Essa cidade, essa vila, esse lugar, nunca foi encontrado arqueologicamente. Ou seja, inclusive pode ser uma pessoa inventada sobre isso. O Talmud fala, por exemplo, sobre Nicodemos e sobre Gamaliel, se eu não me engano, dá alguns exemplos disso, e não liga nada a essa pessoa chamada Jesus. Entendeu? Não liga nada a um Jesus, né? Yeshua, né? Como eles falam. Inclusive no Talmud, quando se fala sobre Gamaliel, em que existem coisas falando se não me engano, em Atos, em que ele era um fariseu, Paulo era um fariseu que aprendeu com Gamaliel. E no Talmud, quando se fala sobre Gamaliel, se diz que ele só ensinava tão somente pessoas que eram casadas. Paulo não era uma pessoa que era casada, ele era solteiro. Portanto, inclusive, pelo Talmud, há uma evidência de que Paulo não poderia ser um discípulo de Gamaliel. Tá? Junta mais uma coisa à sua lista de contradições e de coisas que não são demonstradas pela Bíblia. Mas, enfim, o enterro de Jesus não é algo demonstrado. O local onde Jesus ele foi sepultado, que seria o segundo ponto dele aqui, não existe, isso não é um fato, né? Então, a descoberta da tumba vazia, ela, primeiro, em Marcos é uma interpolação que de fato eles sabiam sobre esses fatos, porque que as mulheres foram num túmulo, então existe ali o túmulo em Marcos, mas eles não contaram para ninguém. Então, quem que ficou sabendo sobre isso, né? Nós não sabemos, porque o Evangelho de Marcos não fala. Mas nós temos a interpolação. Então, veja bem, a tumba vazia, as aparições post-mortem e a origem do que os discípulos falam, esses três pontos, eles são um só. Que são o quê? O testemunho da ressurreição dado pelos discípulos nos evangelhos, em Atos dos Apóstolos. De onde vêm essas fontes? Todos vêm das fontes orais que dão origem à fonte hipotética que dão origem ao Evangelho de Marcos. E o Evangelho de Marcos dá origem básica a todas as histórias que vão aparecer nos outros evangelhos, que usam o Marcos como fonte. Então nós temos uma fonte só, não temos várias fontes, como William Lane Craig vai falar nas suas palestras. Nós temos várias fontes independentes que atestam isso. 4 evangelhos. Não, você tem 4 autores anônimos que usam uma única fonte de Marcos, que usam as mesmas tradições que vêm do mesmo grupo chamado de cristãos, que já criam nessas coisas. Então nós não temos fontes independentes. Inclusive,
Paulo não é uma fonte independente. Ele também é um cristão, e não só isso, mas ele tem várias das coisas que ele fala, são ditos que são pegos de outras pessoas que falaram sobre aquela mesma tradição, né? Ou no mínimo das ditas visões que ele teve, né? As visões que ele teve sobre Jesus, né? E veja, por exemplo, em 1 Coríntios 15, ele fala sobre 500 pessoas que viram. Mas ele mesmo viu essas coisas? Não, ele não viu, né? Então, como é que ele sabe sobre essas 500 pessoas? Ele sabe porque outra pessoa falou para ele. Ou Jesus falou na visão dele para ele, né? E como que ele sabe que era Jesus? Eu não sei, né? Porque como é que ele confirmou? Ele foi lá com o Paulo falou, e deu a descrição de Jesus. Ele tem uma pinta aqui. Bom, isso é outra história, né? Mas como é que ele sabe que era Jesus e não era uma visão de qualquer outra coisa, né? Enfim. E aí, ele sabe como dessas pessoas? Sabe porque outras pessoas falaram. E se outras pessoas falaram, eles estão falando da mesma fonte, da mesma tradição oral. Então não tem fontes independentes aqui. Então, primeiro, esses 4 pontos são somente 2 no máximo, né? Que seriam. E todos esses, eles vêm de uma única fonte. E nenhum deles são fatos. Jesus, não temos fatos de que Jesus foi enterrado em um certo lugar. Não temos fatos de que a tumba foi encontrada vazia, né? E não temos fatos de que ele apareceu para um monte de pessoas. Agora, vamos imaginar que algumas dessas coisas sejam fatos. Para o argumento aqui. Tá, vamos imaginar, vamos aqui por um momento, vamos imaginar bem forte que temos atestação de que existiu um enterro de Jesus, né? Nós temos somente evidências de evangelhos que são mais ou menos escritos 30, 40 anos depois dos eventos, de um grupo extremamente helenizado, que acredita em lendas absurdas do mundo grego, né? Do mundo grego e romano, que não foram escritas em aramaico, que seria a língua original das testemunhas possivelmente oculares, e que são escritos anônimos, que muito tempo depois, só muito tempo depois, é que foram considerados como sendo canônicos, porque não se sabia quais eram os textos que realmente deveriam ser chamados de verídicos ou não. Mas vamos imaginar que temos o primeiro fato, tá? Se ocorreu de fato esse enterro, não poderíamos ter a região, o local, para se saber onde esse enterro ocorreu? Fala que foi próximo da onde aconteceu a crucificação. E não se tem nenhuma demonstração arqueológica de que nós sabemos qual é esse local, tá certo? E não temos demonstração histórica de que existiu uma peregrinação ou algum tipo de coisa que as pessoas falaram, não, vamos lá visita lá que você vai ver o túmulo vazio, como hoje se fazem os apologistas, né? É nesse tipo de situação, quando os apologistas veem que não tem como você demonstrar historicamente um milagre, que eles começam a apelar para a analogia da corte. E elas vão dizer assim, não, mas numa corte, imagina que você tivesse as evidências ali, uma testemunha ocular falando sobre a coisa. Você não acreditaria no que ela está falando, porque as testemunhas do evangelho, elas são testemunhas que elas sofreram pela sua mensagem, elas sofreram perseguição, não sei o quê. Então elas não iriam poder estar mentindo e etc. Tá, sofreram perseguição? Você sabe que somente a partir do ano 257, alguns séculos, muitos séculos depois aí, 2 séculos praticamente depois da morte de Jesus, é que somente nós vamos ter um começo realmente de editos feitos por imperadores romanos, e mais ou menos entre os anos 257 e 300 depois de Cristo, é que nós vamos ter alguns momentos de perseguição assim mais firmes sobre cristãos. Você sabe que esse é realmente o período em que existiu perseguição aos cristãos. E que antes disso, não tem praticamente quase nenhuma demonstração, atestação, corroboração de fato de que existiu perseguição de cristãos. Você consegue perceber como é falacioso esse argumento? Porque eles vão dizer que não, porque Paulo e Pedro eles morreram pelo evangelho. Tá, isso é tradição da igreja. Não existe nenhuma demonstração de que, de fato, Pedro morreu crucificado. Ao contrário, não existe demonstração histórica disso. Existe tradição de muitos séculos depois criada e figuras criadas a respeito disso. Não existe demonstração disso. Não existe demonstração, inclusive Paulo ele parece que foi preso em Roma tanto tempo, e aconteceu isso e aquilo. Não tem nenhuma demonstração histórica de que Paulo ficou preso em Roma, por exemplo.
Sêneca não fala sobre isso, Plutarco não fala sobre isso, ninguém fala sobre daquele período, fala sobre um cara que causou tanto problema lá em Roma, que foi preso em Roma. Mas ninguém fala sobre isso, mas aparentemente os cristãos estavam em todo lugar e eles eram perseguidos em todo lugar. É isso que as pessoas passam com essa imagem de testemunhas que não iriam falar essas coisas se fossem mentira. Não. Gente, eles estão contando lendas para as pessoas que creem em lendas. Entenda isso. São pessoas que creem em lendas e aceitam lendas. E aí você conta mais uma lenda para elas, e é uma lenda, inclusive, muito interessante. Se você já leu a Bíblia, você vê que é uma narrativa interessante. Que é uma narrativa, inclusive, eu diria muito melhor do que as narrativas de outros deuses gregos. Entende? Então, é uma narrativa muito boa. E é por isso que convence as pessoas. É a narrativa, é a lenda que convence as pessoas. Não são os fatos que convencem as pessoas. E é a mesma coisa que acontece hoje. A lenda convence as pessoas, não são os fatos que convencem as pessoas. Não é o raciocínio que convence as pessoas. Portanto, essas testemunhas não são como as testemunhas são averiguadas em um tribunal. E outra, se você perguntar para qualquer pessoa, ou pesquisa na internet, sobre como se faz, vê por exemplo, vê um documentário da Netflix sobre como que as pessoas fazem, como que CSI realmente funciona na realidade. E não naqueles coisas de CSI inventado, que eles vão lá e descobrem tudo de uma vez. Não. Vê como é que é feito, de fato, uma pesquisa de um detetive e como que acontece um julgamento. E geralmente, o que os caras falam sobre um julgamento, as pessoas que trabalham em homicídio geralmente falam o seguinte: e se você não tem um corpo, você não tem um caso. E que se você tem somente evidências que são de testemunhas, digamos, oculares, que vão lá e atestam sobre aquele fato, mas você tem testemunhas de um lado, testemunhas do outro. Aí você tem o réu. Você tem o réu que fala que não, eu não matei. Você tem um cara que acusa, fala, não, ele matou, eu vi ele em tal lugar. E aí você tem uma série de outros dados que são envolvidos. São os dados de evidências materiais. Dá uma pesquisada para você, o que é mais importante? Se são os dados pelas testemunhas oculares ou se são os dados de evidências materiais. E você vai ver qual vai ser a sua resposta. Se você perguntar a alguém que trabalha com isso, o que ele vai te dizer? Que as evidências materiais são muito mais importantes do que as evidências das testemunhas. Por quê? Porque as testemunhas, elas lembram coisas de forma errada, seja, elas lembram uma coisa que não era aquilo que estava acontecendo. Algumas vezes as testemunhas elas são empurradas a achar que uma pessoa é aquela pessoa, mas na realidade não é. Então você vai ter, era um cara negro que era assim, assim, assado e tal. E eles veem alguém lá numa linha de reconhecimento e falam, não, é aquele cara ali, tal. E, tá bom, é esse cara aí. Você entende? Então, as testemunhas oculares, para nós, a gente tem essa impressão, por causa dos apologistas, que as testemunhas oculares são a coisa mais fundamental que você tem num caso. Mas não são. Na realidade, o que é mais fundamental em um caso para você demonstrar por A mais B que alguém cometeu um assassinato, um roubo ou algo do tipo, é você fazer uma correlação lógica entre as provas materiais e aquela pessoa. Então, ou seja, é por isso que você não pega a delação de uma pessoa, você fala, ele fez a delação de que tal pessoa fez isso, roubou isso, isso e aquilo. Você fala, tá bom, então tá provado que o cara fez aquilo. Não. Porque a delação premiada, a pessoa lá tem um interesse em falar uma coisa que o cara quer ouvir. Agora, para você saber se aquilo é verdade ou não, o que você tem que fazer? Você tem que pegar dados materiais financeiros para você correlacionar o que a pessoa falou e ver se aqueles dados realmente se batem. Você falando, aquela pessoa naquele dia tal, eu dei tanto e tanto dinheiro para ele. Então vamos ver se na conta do fulano de tal, se esse dinheiro caiu como ele está falando. Se não caiu, o que acontece? O que o testemunho é? É falso, né? Ou tendencioso, né? Ou é um engano da pessoa que está falando o testemunho. E é assim que funciona um julgamento que é feito de maneira mais imparcial possível, né? Que é o quê? Você pegar uma testemunha fala e você corroborar com os dados das evidências. E não você aceitar o que a testemunha fala porque elas falam. Por quê? Porque as testemunhas podem ser tendenciosas. E como eu já demonstrei aqui, por A mais B, as testemunhas cristãs, elas são tendenciosas. E é isso que você tem que entender.
que a ressurreição não se compara, nem chega perto de uma investigação de um assassinato. Você não tem um corpo, você não tem um local onde a pessoa morreu, você não tem a arma do crime, você não tem dados físicos, ou seja, arqueológicos demonstrando o que você está falando, e você não tem, inclusive, as testemunhas oculares do fato, né? Inclusive, as cartas de Pedro são consideradas por muitos como sendo pseudoepígrafos, pessoas que escrevem no nome da pessoa. De João também, de Mateus também. Então, ou seja, você não tem nem mesmo. Veja como é interessante. No caso dos evangelhos, você não tem nem mesmo testemunhas oculares. E mesmo que fossem testemunhas oculares não são o suficiente para você realizar um caso e determinar a culpa ou não de alguém. Então veja como todos esses dados, eles são contra, né, eles vão contra a plausibilidade dessa narrativa. Agora, isso significa que é mentira? Não. Essa conclusão também não seria lógica. O que significa que essa explicação é menos provável. E é isso que você tem que compreender quando as pessoas falam sobre historiografia e sobre raciocínio lógico. Essa explicação não é uma explicação lógica, racional. É uma explicação emocional baseada em uma lenda a qual certas pessoas acreditam e cresceram acreditando. Pode ser uma verdade? Pode. Mas o que os dados da realidade, o que os dados da ciência, o que os dados da historiografia nos vão nos mostrar é que essa é uma explicação que repetidas vezes as pessoas dão sobre as coisas, que hoje, até o momento de hoje, nós temos pessoas também descrevendo os mesmos milagres e nunca esses milagres são comprovados. Nós temos, inclusive, a isso que eu disse sobre gritar lobo, nós temos uma dezena de messias, na qual o Talmud vai falar sobre aquele período, e todos eles eram agitadores que morreram e desapareceram da história, né? E aí nós vamos ter alguém sendo idolatrado e colocado como um herói, que nós não sabemos se algum desses, por exemplo, que morreu e desapareceu, pode ser inclusive esse Yeshua, que as pessoas hoje chamam de Jesus de Nazaré. E aí? Como é que você vai demonstrar que isso não é o fato em termos lógicos? Não tem como você demonstrar. Apenas aceite que dói menos. Aceite que essa explicação ela não é a mais racional, mas ela continua sendo possível. Você pode acreditar nela, ótimo, mas não invente mentiras, não espalhe mentiras como esses apologistas estão fazendo, porque isso é extremamente desonesto. Não seja desonesto, não só com você, mas com as pessoas que estão te ouvindo. Você não diz que você acredita na verdade, que a verdade libertará? Então faz um favor para mim. Acredite e continue falando a verdade, não fale essas mentiras que os apologistas falam.